Já tá iniciando. Muito bem, então, uma boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso 8º encontro sobre análise de investimentos, né? O tema da aula de hoje é a estimativa de crescimento. Então, vocês vão encontrar esse tema no capítulo 11 do livro da Modara, aqui como vocês podem ver nessa lâmina, né? A aula 8. Vou pegar o marcador aqui. Então, vocês têm a aula 8. Aqui o capítulo 11 do livro, né? Um total de 34 capítulos que ele possui. A gente não vai ver todos, né? Estamos vendo os principais para formular uma avaliação de empresas de uma forma mais comum, né? Então aqui está os nossos livros. Na aula passada o pessoal perguntou qual seria a editora, né, a ser indicada. O livro original dele tem como essa editora que é a Wiley. Então, sempre é bom ter o livro original, né? Depois tem da Quality, que é português, e tem outros livros bons aqui, como o da Atlas, né, do Asaf Neto. E esse também da Atlas, do Wickert, né? Pearson, são todas boas as editoras, né? LTC também são boas as editoras. Bem, então o que é essa tal de estimativa de crescimento? A gente está aprendendo a fazer o free cash flow, fluxo de caixa, né? Vocês aprendem lá no ensino médio, que tem essa cara aqui, fluxo de caixa. Ok? Então, em cima desse fluxo de caixa é aplicado uma taxa de retorno, né? Genericamente PR, rate, e aqui eu tenho os fluxos de caixa, né? Aqui eu tenho o fluxo de caixa, free cash flow, do ano 1, do ano 2, do ano 3, free cash flow do ano 4, e o free cash flow do ano 5. E assim a gente poderia ir até infinito, né? Até então a gente aprendeu que existe um valor intrínseco, que é de fato a avaliação de investimento dessa empresa, que é igual ao present value, né? Um fluxo de caixa. Então nós temos a data 0, a data 1, a data 2, a data 3, a 4 e a 5. As primeiras aulas, a primeira aula era sobre o que é um valor intrínseco. Depois nós começamos a aprender como determinar esse R, né? Tá? E aí a gente aprendeu que um balanço financeiro, nós temos o free cash flow to farm, né? Free cash flow to farm. Então, Czinho aqui, free cash flow to farm. E do outro lado a gente tem o free cash flow to equity e tem o free cash flow to debt. Então, esse aqui eu vou usar se eu for um banqueiro. A gente não vai explorar nesse curso, né? Ou a gente utiliza o free cash flow to equity quando a gente quer ser um acionista. Eu vou usar esse free cash flow aqui quando eu quero adquirir a empresa, né? Adquirir ou uma fusão, né? Um M&A. Tá? Então,
Se eu quero adquirir a empresa, a gente vai usar o R igual ao WACC, Weighted Average Cost Capital. E se eu quero ser um acionista, o meu R é igual a KE, né? E a diferença entre eles é que o WACC ele vai incorporar o custo da dívida. E aí tem uma proporção entre os dois, né? Na nossa segunda aula, a gente aprendeu que esse KE, ele é a taxa livre de risco, que foi a nossa segunda aula, mais um prêmio de risco, né, um Equity Risk Premium, que foi a nossa terceira aula. Depois a gente teve uma aula sobre a questão de Country Risk Premium, e uma aula sobre beta, né? Então aqui já foram 6 aulas, né? Uma aula sobre o beta, ficou feio esse meu beta aqui, né? Isso aqui ganhou o prêmio Nobel, né, para definir o KI, que é o Rzinho do meu fluxo de caixa. E a última aula a gente aprendeu como achar o fluxo de caixa na data zero, né? Free cash flow da data zero, a partir do demonstrativo de resultado, né? Então, a partir do DRE, a gente vai ter o NOPAT. Se for o Free Cash Flow to Farm, ou a gente vai usar o lucro líquido, se for Free Cash Flow to Equity. E aí, esse aqui a gente vai fazer os ajustes, né, para o Free Cash Flow na data zero, tá? Em que a gente vai ter que somar a questão de aluguéis, né, leasing. A gente tem que fazer os ajustes de P&D, né, ou Research and Development, RD. Né? Tem que fazer o ajuste do CAPEX. A gente viu que existem 6 formas, foram apresentados, né, que existem 6 formas de fazer o CAPEX. A variação do capital de giro, working capital. E ainda mais a questão de novos aportes, né, de recursos. Então, até agora a gente viu isso aqui. E, com base, olhando no passado, né, olhando no passado da empresa, até a data zero. Agora eu preciso definir a projeção para o futuro. Então, para o Free Cash Flow do ano 1, eu tenho uma taxa de crescimento. Daqui para cá eu vou ter outra taxa de crescimento, que é esse Gzinho, assim. Esse G do inglês grow, né? Crescimento. Então é o tema da aula de hoje, né? Grow. Crescimento dos lucros. Então a gente pode olhar para o passado, olhando o histórico dos lucros por ação, né, que é normalmente um bom começo, uma boa estimativa de crescimento, né? Saber se a empresa, no seu ciclo de vida, ela está em fase de crescimento, né? Ou se está já em declínio, tá? O mercado saturado, já com novas tecnologias, a tecnologia dela obsoleta. Então você consegue ver se ela está numa fase de crescimento, né? Grow, que inclusive é um nicho de investimento, né? Nas fases iniciais aqui de pré-vida, ou vida, capital semente. E aí entram as startups, né? Venture Capital. Aí depois tem investimento em Grow. Tá? Aí depois tem investimento em empresas maduras. Aqui você está vendo que tem potencial, né? E investimentos em empresas em bankruptcy. Então, são estratégias diferentes aqui que a gente tem
de investimentos, né? Então, é você identificar que ela tem potencial de crescimento. Bom, veja o que os outros estão estimando. Então, é outra forma de eu estimar o lucro, além de olhar para a história, é olhar o que os outros analistas e a própria empresa está dizendo sobre as expectativas de crescimento. Tá? Veja também fundamentos desse crescimento, né? Porque o crescimento ele é função de novos investimentos que a empresa tem e de retornos que esses projetos estarão gerando para a empresa, né? Então, a gente sempre olha para a empresa sobre a parte de projetos, né? Se ela tem projetos rentáveis, se ela está retendo lucro ou não, né? Então, tem gente que investe em empresas buscando dividendos, né? E tem empresas que investem em crescimento, como eu falei, tem gente que investe em crescimento quando ela sinaliza que vai reter o lucro, não distribui, então é um sinal que ela tem projetos de investimento que vão retornar mais do que a média do mercado. Bom, então olhando o histórico de crescimento, né, ela vai ser sensível à fórmula como eu calculo, se é uma média aritmética ou se é uma média geométrica do crescimento. Vou olhar para trás, né, da data 0, data -1, -2, -3, e aí eu olho o lucro de cada um dos períodos e estou vendo quanto teve DG de crescimento, né? E aí eu faço uma média, Mi aqui de média. E essa média, se ela for aritmética, ela vai tender a ser maior do que uma média geométrica, né? Média geométrica é média composta, tá? Que vocês aprendem, tem diferença, né, entre juros compostos e juros simples, tá? Então, quando a gente utiliza uma média geométrica, normalmente esse crescimento vai ser menor. Vai depender também de como eu reconheço a taxa, né? Se as taxas de crescimento perdem quando os ganhos passam de valores negativos para positivos, fica complicado definir se ela, em vez de ter lucro de um ano para o outro aqui, ó, ela teve prejuízo no ano 3 e depois teve um lucro. Aí eu vou olhar o crescimento, é um crescimento astronômico, de prejuízo para lucro. Tá? Aí depois eu olho, ela teve um novo lucro, mas um crescimento bem pequenininho. Tá? Então, se eu escolho um ano em que foi ruim, eu normalmente vou acabar tendo uma taxa de crescimento expressiva. Tá? E outra questão é que as taxas de crescimento, elas diminuem à medida que as empresas se tornam maiores. Então, se eu pegar uma startup, um pequeno balanço patrimonial, e aí vejo uma grande empresa, né, pegar uma Nvidia, uma Microsoft, uma Walmart, que tem um enorme balanço patrimonial, né? Então elas costumam ter uma taxa de crescimento menor. As empresas grandes conseguem crescer menos do que as empresas pequenas, né? Basta olhar, fazer uma analogia com um ser humano. As crianças, elas crescem muito rápido. Agora, pegar vocês que já estão com os seus 18, 20 anos, ainda estão em fase de crescimento, mas o crescimento marginal é muito pequeno em relação a quando vocês eram menores, né? Tá? Então, se eu estou fazendo a avaliação de investimento de uma grande empresa, não faz sentido ter uma grande taxa de crescimento. É muito difícil ela manter isso no longo prazo. Outra boa estimativa, ainda falando de forma qualitativa, né, é eu conhecer a previsão da administração. Né? Os administradores, eles estão dentro da empresa, então normalmente eles conhecem melhor a empresa do que qualquer um de fora do mercado. Né? Então as previsões deles
tendem a ser boas, né, melhores, porém, elas têm viés, tá? Tem uma falha, que elas são tendenciosas. Elas sempre puxam para o seu assado, né? Então, ela tem essa característica que tem que ser observada com cuidado. E também previsões dos analistas, né, podem parecer uma maneira simples de evitar problema, né? Mas a gente tem que ter cuidado de não seguir a risca o que os outros falam e perder a essência, né, do nosso próprio julgamento sobre o crescimento da empresa. Tá? Bom, então o que é o crescimento fundamental? A gente não pode atribuir crescimento para a empresa. Dizer ela vai crescer tanto. Ela tem que conquistar esse crescimento. Ela tem que mostrar que ela tem condições de crescer e não a gente embutir um crescimento a ela, tá? Então, em termos fundamentais, a gente tem que olhar quanto é que ela tem da base de ativos, né, que geram retornos, porque ela pode ter uma empresa com muitos ativos, mas que na verdade não são ativos, são passivos. Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Às vezes você pode ter bens classificados no ativo que só geram despesas, tá? Então a gente tem que analisar qual o potencial de geração de retorno dos ativos e também a perspectiva de crescimento de novos investimentos. Tá? Se a empresa ela vai contar no futuro não só com os ativos que ela tem para gerar retorno, como também se ela vai incrementar os ativos para gerar mais retornos, né? E gerenciar os seus ativos, né? A forma como ela é gerenciada, né? Se ela consegue tornar mais eficiente. Quem estuda administração vê que na história muitas das teorias administrativas ganharam espaço porque construíram maior eficiência, né? Um exemplo, na administração científica, né, do Frederico Winslow Taylor, com a criação da ORT, Organização Racional do Trabalho, eles impulsionaram a eficiência da empresa com um novo método. Então, não aumentou os ativos, mudou o método. Tá? Então, é outra forma de gerar crescimento de uma empresa, é tecnologia de gestão, né? Tecnologia de processos. Tá? Então, isso também gera crescimento. Então, crescimento de novos investimentos. A gente tem que observar. O crescimento dos lucros de uma empresa, a partir de novos investimentos, é uma função de duas decisões. Ó. Quanto reinvestir no negócio, tá? E aí isso a gente pode usar a equivalência patrimonial, né? Parcela do lucro que é revertida para o negócio. Então, quanto que ela está tendo de retenção do lucro, a gente vai chamar de B na literatura, tá? De back, né? Então, quanto ela está retendo, né? De volta dentro da empresa dos lucros gerados, é uma medida de reinvestimento. E lucro operacional, quanto do lucro operacional após o imposto está sendo investido. Então a gente vai ter dois B aqui, um sobre o lucro líquido e outro Bzinho sobre o NOPAT. Tá? Um vai ser usado quando a gente analisa free cash flow do farm e o outro vai ser analisado ou usado quando a gente analisa free cash flow to equity. Então, e também outra decisão é quão bem ele é reinvestido. Então não adianta só reter o dinheiro e investir mal. Tá? Eu retive dinheiro na empresa e aí o CEO comprou um novo jato, né, para deixar suas viagens mais rápidas, começou a gastar em hotéis 5 estrelas, né,
Então, depende de como ele gasta esse dinheiro também, né? Tá? E qual o retorno sobre o capital próprio que vai ser gerado com esse novo reinvestimento. E também o lucro operacional, o retorno sobre o capital investido. É a mesma ideia que eu acabei de colocar, né? Quão bem ele reinveste. Aqui para o Free Cash Flow to Equity e aqui para o Free Cash Flow to Farm. Tá? Então a gente tem dois braços. O Free Cash Flow to Equity, eu analiso o resultado líquido, e aí eu tenho a taxa de retenção, que pode ser calculada como sendo todo o lucro, menos o que é pago em dividendos do lucro. Tá? Então essa é a minha taxa de retenção, vezes o meu ROI, Return on Equity, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, lucro líquido sobre o PL, e do lado operacional, quando eu estou analisando Free Cash Flow do Farm, a minha taxa de reinvestimento vai ser igual ao CAPEX mais a variação do capital de giro. Isso aqui a gente obtém facilmente no fluxo de caixa da empresa, né? Além do balanço patrimonial, tem o DRE, né? E tem o fluxo de caixa da empresa. Tá? Que multiplicado pelo ROC, que é o NOPAD sobre o valor da empresa, né? Book Value of Capital. Então, eu tenho a taxa de crescimento, que é o Gzinho, e a taxa de reinvestimento, né? Quanto fica de volta na empresa, né? O cashback, que a gente chama, né? Então, a empresa, ela teve lucro e ela pega de volta, né? Então, a taxa de crescimento ou retenção do lucro vai ser utilizado no Free Cash Flow to Equity, como sendo, então, o back aqui do lucro líquido, vezes o ROI, essa aqui é a minha taxa de crescimento, e ela pode ser também estimada com essa equação que a gente aprendeu aulas passadas, né, que tem uma igualdade com o ROI. Tá? A taxa de reinvestimento ela é igual também a 1 menos o payout. Então, é comum na vida profissional o pessoal falar dividendo sobre o lucro ou payout, né? E você sabe, então, que a taxa de reinvestimento é a diferença do total do lucro menos o payout, né? E o ROI, a gente já aprendeu que é o giro do investimento vezes a margem operacional. Quando eu estou tratando do Free Cash Flow to Farm, essa minha taxa de crescimento, ela vai ser o B NOPAD. Então tem o B do lucro líquido e o B do NOPAD, né? Multiplicado pelo ROI. Tá? E esse B do NOPAD é definido dessa forma. É o CAPEX, que a gente aprendeu, ou foi apresentado na última aula, como calcular, menos a depreciação, mais a variação do capital de giro líquido, aqui em português, né? Que é o Working Capital, tá? Em inglês. Bom, saindo um pouco da teoria, indo um pouco de números, né? O pessoal aprecia melhor a visualização com números. Então, vamos pegar aqui uma empresa hipotética, a LMF, apresentou os seguintes dados lá em final de 2022. Ó. Um EBIT de 2,5 milhões, um imposto de renda de 30%, um patrimônio líquido de 9.500 e dívidas de passível oneroso 5.800. Tá? Lembrando que isso aqui tudo já tem que ter sido corrigido, né? Tanto o EBITDA, por aluguéis, por pesquisa, o patrimônio líquido é o valor de mercado do patrimônio líquido, então é a quantidade de ações em circulação vezes o preço da ação, né? E as dívidas, o passivo oneroso, a valor presente,
que a gente viu como calcular na aula passada. E aí, nesse exemplo já apareceu o Gzinho, que é o crescimento, tá? Nos próximos exemplos, aqui o exemplo 3, eu vou mostrar como calcula a taxa de crescimento. Nesse primeiro exemplo didático, ele já foi fornecido. Então, alguém já fez esse trabalho de definir a taxa de crescimento da empresa. E, além disso, a empresa espera manter um ROI constante ao longo dos anos, né? Então, isso aqui é política, pode ser política do Chief Executive Finance, né, CIF, da empresa, como manter um ROI constante, tá? E com base nessas informações, então, calcule o fluxo de caixa da empresa, free cash flow disponível da empresa para o próximo exercício, tá? Portanto, eu estou saindo da data zero, né, que é a aula de hoje, ó, já estou determinando qual vai ser a grandeza do meu free cash flow do ano 1, considerando um crescimento G, a partir do free cash flow que a gente calculou na data zero lá da aula passada. Esse free cash flow aqui, que é o NOPAD, né, ou o lucro líquido, mais o CAPEX, mais a variação do capital de giro, né, todos os ajustes que a gente precisa fazer. Então, como é que eu acho esse free cash flow do primeiro ano? Então, aqui estão os dados do enunciado, transformando o português em matematiquês, né? E essa aqui é a minha incógnita. Eu tenho a relação de passivo sobre patrimônio líquido, que dá 0,62. O ROI a gente calcula pelos dados fornecidos, que é o NOPAD sobre investimento. O NOPAD é o meu EBIT, menos o benefício fiscal, né? E eu tenho o meu investimento, que é os ativos totais da empresa, né? O valor presente, que está aqui. O meu passivo mais o meu PL. Então, eu tenho um ROI de 11% dessa empresa. A taxa de crescimento do NOPAD, tá, foi fornecida, que é 0,7, tá, 0,07 aqui, esse valor aqui, né? Então, a gente viu da igualdade, que é igual a taxa de reinvestimento vezes o ROI. Passando para o outro lado, eu tenho que a minha taxa de reinvestimento é a taxa de crescimento sobre o ROI. Portanto, a empresa está retendo 61% do lucro, né, que é esse B NOPAD. Tá? Com isso, eu consigo calcular o free cash flow, que é a álgebra, né? Ó, tem o NOPAD menos o reinvestimento, quanto sobra líquido, tá? De free cash flow. Então, o NOPAD é o EBIT menos o benefício fiscal, né? E eu tenho que a minha taxa de reinvestimento, ou melhor, agora em reais aqui, né? Está sendo determinada em reais, é a minha taxa de reinvestimento vezes o NOPAD desse valor. Um menos o outro, eu tenho free cash flow. Portanto, cheguei ao montante do primeiro fluxo, tá? Faltam os demais, falta 2, falta 3 e assim por diante, a partir da data zero. Um exemplo 2, lá o Chief Executive Finance, né, CIF, determinou em conselho, junto com o CEO e os demais conselheiros, né, os demais chefes da empresa, que ela pretende atingir um crescimento de 30% com um VAC de 10%. Então, isso aqui é política interna da empresa, né? Com os dados do exemplo 1, qual seria a taxa de crescimento requerida? Então, novamente, com a álgebra, a gente tem aqui o ativo total da empresa, e eu quero que esse ativo tenha um crescimento de 30%.
Como é que eu vou obter isso? Considerando somente um fluxo de caixa, porque eu quero saber só por um ano, né? Em um ano eu quero ter 30% de crescimento. Eu tenho meu free cash flow, mais essa taxa de crescimento sobre o meu VAC. E o VAC está aqui, já foi calculado nas aulas passadas. Então agora é álgebra, né? Eu tenho o meu passivo, eu tenho patrimônio líquido, eu tenho a minha taxa de crescimento, aqui o free cash flow que a gente acabou de calcular no exemplo 1, e agora a minha incógnita, que é o G, né? Tá? Então, quanto eu tenho que ter de crescimento do meu NOPAT, tá? Que é o crescimento da empresa em termos patrimoniais, e aí quanto tem que crescer o meu NOPAT. Álgebra, né? Isola G, eu tenho que ter um crescimento de 8%, tá? Para conseguir esses 30 que foi aí colocado. E no exercício original, o crescimento era de 7%, né? Então a empresa vai ter que crescer 1%, 1,1 a mais, né, do que ela havia vem tendo historicamente para conseguir atingir esses 30% de crescimento. Né? Aí depois tem que negociar com o setor de vendas, com o setor operacional, o que pode ser feito para conseguir esse crescimento. Bom, aprendemos a calcular o ano 1. Como é que eu calculo os anos seguintes? É um exemplo de projeção do free cash flow, indicadores de crescimento, com base em valores históricos. Então, esse exemplo hipotético, a empresa tem imposto de renda de 34, aí a gente tem o ano 0, que é no ano T, o valor do EBIT, da depreciação, do CAPEX, da variação do capital de giro, para determinar o free cash flow da data 0, para determinar da data -1, da data -2, da data -3, né, da data -4. Então, estou olhando aqui, se fosse a 2025, o balanço de 2025, eu teria que ter o de 2024, 2023, 2022, 2021. Né? Teria 5 anos que determinar o fluxo de caixa para trás, tá? Aqui eu estou calculando o fluxo de caixa para trás, para conseguir achar a taxa de crescimento média histórica. Tá? Então, é o mesmo processo de cálculo da aula passada, NOPAD, depreciação, somando os dois dá o fluxo de caixa operacional, aí eu tenho CAPEX, a variação do capital de giro, descontando os dois, eu tenho Free Cash Flow to Farm, o fluxo de caixa da firma, e aqui, quanto foi reinvestido, né, o reinvestimento total líquido, que é igual ao CAPEX, mais a variação do capital de giro, menos a depreciação, e o que eu estou reinvestindo. Com isso eu consigo calcular a taxa de reinvestimento, que é o meu B, ó, G sobre A. Esse valor aqui sobre A, tá? Dá 26%. Então lá em 2021, a taxa de reinvestimento foi 26%, em 2022, 89%, olha como mudou do outro ponto. 49%, 26% e 55%. Isso dá uma média de 48% de reinvestimento nos últimos 5 anos. Tá? Então, com isso, eu consigo projetar os próximos 5 anos. Agora, eu vou olhar para frente. Tá? Então, a partir da data 0, que é 2025, eu vou fazer a projeção para 26, para 27, para 28, perdão, 29 e 30. Então, eu olhar aqui, imagine que a gente tem um ROI de 13,9, aqui está sendo suposto, né, então já está sido dado de bandeja para nós, um exemplo, no nosso trabalho de valuation, a gente tem que determinar o ROI. Tem a taxa de crescimento do NOPAD, que é os 48%, que é o que a gente achou de valor médio da lâmina anterior, né? E 48% é o valor médio, que é a taxa de crescimento histórica. E com isso, então, eu consigo calcular qual é o meu Bzinho, né? A taxa de reinvestimento, 6% multiplicado pelo ROI, né?
Os 48 vezes 13 dá 6%. Então, com isso, a gente consegue fazer a projeção do NOPAD. NOPAD é o T mais G. Tá? Quem é o G? Os 48%. Né? Perdão, é os 6%. É o meu G. Tá? 48% é o B. G é o 6. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer projeção. Todos os anos eu estou aplicando 6%, 6%, 6%. Perdão, de novo, 6,78%, 6,78%. Então, está crescendo o meu NOPAD, crescendo o NOPAD. Tá? E aqui eu tenho a taxa de reinvestimento. Do ano zero era 57, que é um valor original, realizado, né? Então eu uso o valor exato. E aqui estão as projeções. Ó. Estão as projeções, 48%, que é a minha taxa de reinvestimento. O meu free cash flow vai ser o NOPAD, menos esse meu reinvestimento, né? Que então tem o 188, 244, 255, que é o que vai entrar no meu fluxo de caixa. Ó. Aqui está no fluxo de caixa. Percebam que o fluxo de caixa começa com o período 1, período 2, período 3, período 4, período 5. Ó. Não tem o ano zero. Então, o ano zero, que é o free cash flow já realizado, né? Que é esse primeiro ano aqui, ele não entra na minha avaliação do fluxo de caixa, não entra na avaliação da empresa. É só projeções de futuro. Então, com isso, ó, eu tenho aqui a minha taxa de VAC. Esse aqui é o VAC, né? O nosso exemplo. É o VAC. E eu tenho o valor, então, explícito da empresa, né? De 986, tá? Portanto, tem alguns números chaves para nós aqui, né? Que é o EBITDA. Aqui é um resumo. Eu tenho as despesas ou receitas extraordinárias, arrendamentos operacionais, P&D, a normalização dos ganhos, a questão de aquisições e fusões, né? Assim eu vou estar ajustando o meu EBIT, tá? E usando uma taxa de imposto também marginal, né, dentro na empresa. Então, é o que ela estaria usando sem considerar o que ela tem para recolher e apagar, né? Então, eu tenho aqui a taxa de imposto e assim eu consigo calcular o meu ROC, né? Ajustando também o patrimônio, o P&D, que a gente vai aumentar, vai capitalizar o P&D, o goodwill, né? Os arrendamentos operacionais, e assim a gente consegue determinar o ROI. Essa lâmina mostra como a gente faz uma normalização de dados, né? Quando eu tenho muita sazonalidade de um ano para o outro, como no exemplo anterior. Então, eu tenho que pegar uma marreta e bater nos dados para transformar ele mais suave. Aí uma forma de normalização está aqui sendo apresentado com dados trimestrais, né? Que são os demonstrativos trimestrais da empresa. E aqui eu tenho, exemplo, 3 anos só de forma didática, os totais trimestrais e os totais anuais. Assim eu tenho uma média trimestral de vendas e eu calculo o índice de sazonalidade, né? Como sendo essa relação que está sendo dada aqui, né? Tá? Então, eu pegar 586 dividido por 725 vai dar 0,89. 813 por 725 dá 1,12.
906 dividido por 725 dá 1,2. E assim eu faço para todos. E depois, então, divido o valor real, aqui o valor real, pelo índice de sazonalidade. Eu vou ter uma marreta aplicando nos dados, né? Hora para ele subir, ó, tem que subir. Nesse caso aqui, estou aplicando a marreta para subir e hora para descer. Então, vocês podem ver que os dados ficam bem mais suaves, harmônicos, né? Como está aqui sendo colocado, né? Para mim estimar a taxa de crescimento da empresa com dados normalizados, né? Depois, se eu quiser retornar para os valores originais, em vez de dividir, eu multiplico por 0,809, né? Para retornar os dados sazonalizados. A questão do goodwill já foi falado. Crescimento da eficiência, que eu mencionei, o exemplo do Frederico Winslow Taylor, né? Teve o Ford, teve vários outros, na área de psicologia, o Anton Maio, né? Um monte de pesquisas que trouxeram desenvolvimento e mudança da eficiência, né? Então, daí a taxa de crescimento, considerando a eficiência, ela vai ter essa fórmula aqui para ser colocada, tem exemplos numéricos, né? Para calcular esse crescimento de eficiência da gestão. Então, eu posso dividir essa eficiência em gestão em eficiência administrativa e eficiência operacional. Então, se eu olhar na base, a pirâmide da empresa, né, no chão de fábrica, operacional, depois tem o tático e estratégico, né, e se aconteceu no topo, né. Então, se foi um crescimento por conta lá do Taylor, ou se foi por conta do Fayol, né, aqui na parte do topo da pirâmide. Henry Fayol, né, na Europa ele fez modificações e daí inclusive gerou o conceito de administração, né, prever, planejar, ou planejar, né, na época era prever, planejar, organizar, controlar, dirigir, controlar e coordenar, né. Bem, crescimento de receitas operacionais vai acontecer caso de vocês pegarem empresas que, como uma Amazon, a Tesla, que durante décadas só deu prejuízo e os caras continuavam botando dinheiro, né, injetando dinheiro no negócio, acreditando no potencial futuro. Então, durante um longo período de tempo, só deu prejuízo. Tá? Então, quem é que colocaria dinheiro num negócio que só dá prejuízo? Aí você tem que analisar a questão de potencial de crescimento, como a gente vem falando, né? E quanto isso, em algum momento, tem que se reverter em lucro, em termos de projeções, tá? Então, quando acontecer de eu pegar uma empresa que tem prejuízo, eu não consigo fazer o meu fluxo de caixa, determinar o NOPAD de forma linear, como a gente vinha colocando, e aí eu preciso seguir esse segundo modelo, tá? Em que eu considero a minha taxa de média de vendas em relação ao patrimônio, né? Então, considerando aqui o setor da empresa, qual é a taxa, o índice de vendas do setor em que a empresa trabalha em relação ao patrimônio, né? E aí, com base nisso aqui, eu consigo determinar o reinvestimento como sendo a mudança de receita projetada da empresa, que vai gerar, então, uma mudança de receita de um ano para o outro, esse spread aqui, que é o item 2, mudança de receita,
sobre o meu índice de vendas em relação ao patrimônio do setor, eu tenho uma taxa de reinvestimento necessária. Com isso, a gente consegue determinar o capital investido com essa taxa de reinvestimento, que a empresa precisa reinvestir, né? E com isso eu projeto o meu lucro operacional, da mesma forma que a gente mostrou na lâmina anterior, e vai ter o ROC imputado de negativo para positivo, como sendo lucro operacional sobre o capital investido. É a equação que a gente demonstrou também na lâmina anterior. Aqui fica fácil, né? 6/5. Então, com isso, eu consigo fazer a projeção de fluxo de caixa. E tem várias técnicas de previsão, né? Quem faz economia tem econometria, daí tem econometria 1, 2, 3, 4, né? O pessoal da engenharia de produção, principalmente, trabalha com modelos de previsão, né? Para determinar quanto tem que fazer de produção, né? Então tem uma infinidade de técnicas de previsão aqui, como está sendo colocada, formas qualitativas, formas preditivas, né? Porque eu estou saindo de uma empresa que tem prejuízo para lucro, né? E aí, quanto é que eu vou estimar de crescimento das vendas, né? Eu não estou mais falando em crescimento do lucro, estou falando em crescimento de vendas, né? Quanto vai crescer as vendas de uma Amazon, né? Dos carros elétricos da Tesla. Então tem métodos qualitativos e métodos quantitativos que a gente aprende em econometria, né? Médias móveis, exponencial móvel, regressão, modelos econométricos, modelos da metodologia Box-Janes, né? Como a ARIMA, modelos autorregressivos, modelos de média móvel, com Garch, Tarsch, né? E assim vai, até chegar em machine learning, com redes neurais, né? Então tem muitas técnicas para fazer essa previsão. E funciona, né? Exemplo, Nostradamus, há 500 anos, né? Ficou famoso até hoje. Tem aqui então um sumário para vocês depois darem uma olhada, como uma das técnicas de sucesso. Por incrível que pareça, a gente pensar num FBI, numa CIA, né? Além deles terem técnicos em informática, né, em ciência da computação, eles têm que são agentes da CIA, e tem gente habilidosa em artes marciais, né, como um 007. Tem muita gente que é empregada porque é sensitiva. Né? Como assim sensitiva? Tem a sua bola lá de cristal e consegue enxergar, né? Existem relatos, procurarem no YouTube aí, que mostram do pessoal treinando, ensaiando, né? E que foram eles que descobriram onde é que estava o Osama Bin Laden, né? Quando teve a operação de assassinato dele, né? Em que os sensitivos enxergaram aonde ele estava, né? E aí, com base no que eles previram, os agentes, então, técnicos, né, com artes marciais e domínio de armas, né, entraram em ação. Então, tem métodos de previsão. Aqui, como é fácil fazer simulação, né, então a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, quando a gente utiliza dados de terceiros, né, verificar a questão de validade, né, porque parece que é uma multidão de gente, mas se vocês observarem, é uma montagem. A mesma pessoa, o grupo de pessoas aqui, estão espalhados, a não ser que tenham quadrigêmeos, né? Vários quadrigêmeos, porque é muito fácil a gente ser manipulado em termos de informação. Então, essa lâmina é rica
para mostrar isso. Uma forma da gente determinar a previsão de vendas ali seria, então, simulação de Monte Carlo, que ficou famosa, né? Não vai dar tempo aqui de falar, já terminou o nosso tempo. Vocês podem olhar esse vídeo aí no YouTube, está aqui sendo colocado aqui embaixo, né, de como funciona isso, modelos de simulação de Monte Carlo, como fazer uma planilha de Excel, né? O videozinho vai mostrar como fazer uma planilha de Excel, que as principais funções para fazer uma planilha de Excel. Aí aqui tem um exemplo mostrando exemplo de simulação, né? Então, você consegue ajustar as curvas como necessário, e tem previsões normal, otimista e pessimista que você pode fazer, tá? E de acordo com o número de simulações, você vai ter, então, um preço mais provável, né? Por exemplo, um preço de uma ação, ou o preço de venda, a quantidade de receita, né? Nesse exemplo aqui de simulação, tá? Então, a gente sai de um valor determinístico e entra num valor probabilístico de vendas para alimentar o nosso fluxo de caixa, né? A partir das receitas, a gente conseguir estimar o lucro operacional ou o lucro líquido. Essa foi a aula de hoje. É rápido, né? É somente para inspirá-los. Depois tem que ter muita transpiração de vocês em casa, né? Se dedicar para se apropriar desse conhecimento, né? Não só ser apresentado. Feito?